Vamos falar agora no próximo painel sobre o que move o desejo de viajar. Narrativas, cinema, redes e cultura. Com o painel O Poder das Linguagens Artísticas e da Produção de Conteúdo como Ferramentas de Promoção de Destinos. Com a moderação de Simone Costa, gerente de Desenvolvimento Estratégico do Turismo Sustentável da Sexis. Simone, Sexis. Convidamos para compor a mesa o senhor Bruno Lage, sócio e diretor criativo da Usina Digital. Convidamos também Heraldo de Deus, ator, roteirista e produtor. E convidamos o maestro Biratã Marques, da Casa da Ponte. Com a palavra, Simone Costa. Bom dia a todas as pessoas presentes. É uma honra estar aqui. Agradeço o convite da Intus para fazer parte da equipe. Beijo, Vivi. É um grande desafio estar aqui, tá? A gente falar sobre esse tema, né? A gente sabe que, e hoje foi falado bastante sobre isso, que a forma como as pessoas escolhem seus destinos, né, para viajar, seus destinos, tem mudado muito. A gente, quanto viajante, eu me incluo nisso, a gente sempre busca destinos que têm compromisso, né, que geram impactos sociais e ambientais positivos, que têm responsabilidade, né? E dentro dessa perspectiva, a gente percebe que essas influências passam muito pelo consumo das histórias, das vivências, né? E as linguagens artísticas, elas têm contribuído muito para que as pessoas escolham esses destinos, né? E também fortalecem muito a narrativa, como as plataformas digitais têm construído essa identidade de cidade no campo do digital em especial, né? Então, mais do que divulgar lugares, essas linguagens constroem imaginários, fortalecem identidades, despertam o desejo de pertencimento e descoberta. Nesse painel, a gente traz aí essa proposta de refletir como essas linguagens artísticas e esse conteúdo digital têm criado essas conexões com o viajante. Aqui a gente tem, nessa mesa, pessoas extremamente incríveis que trazem um trabalho maravilhoso, que atuam aí de diversas frentes da criação e da comunicação, mas que compartilham o mesmo desafio, que é transformar territórios em narrativas capazes de conectar pessoas, gerar valor e também de inspirar. Eu vou começar com o Heraldo. E, Heraldo, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes disso eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Oi. Bom dia, gente. Eu sou Heraldo de Deus, sou ator. Acho que a partir dessa coisa de ser ator que as outras coisas vieram acontecendo na minha vida. Sou formado também em publicidade e propaganda, né? Então tenho esse diálogo com a comunicação. Mas, mesmo quando já estava lá estudando comunicação, para mim, comunicar tinha que ser no palco, tinha que ser na tela, tinha que ser no cinema. Então, esse encontro com o audiovisual, com o cinema, inclusive, potencializou muito a minha forma de me comunicar. E, a partir disso, eu venho há 9 anos com a Sujeito Filmes, que é uma produtora vocacionada a fazer cinema negro, mas também muito vocacionada a ter a cidade de Salvador como protagonista das histórias que a gente conta, né? Nesses 9 anos, a gente já produziu uns 8 curta-metragens, porque eu sempre perco a conta, porque a gente faz muita coprodução junto com outras produtoras aqui da cidade. E, no final do ano passado, a gente gravou o nosso primeiro longa,
que, além de estar na função de ator, eu também sou roteirista. Daqui a pouco eu vou passar um teaserzinho dele para vocês, que chama O Baiano Precisa Ser Estudado, uma comédia romântica que acontece na cidade de Salvador. E Cinco Fitas, que é o filme que a gente fez assim, lá em 2020, e a gente não tinha nem dimensão daquilo, mas a gente estava documentando a última lavagem do Bonfim antes da pandemia, né? E é um filme que já foi visto assim pelos 5 continentes, né? Que rompeu fronteiras mesmo assim. E é algo que eu acredito muito que, contando essas histórias aqui nossas, muito nossas, a gente consegue chegar no mundo, né? Massa. Heraldo, pegando esse gancho, a gente sabe que destinos são feitos de lugares, certo? E que as histórias, os sons, as imagens, emoções, vivências transformam esses lugares em memórias. E Salvador é uma das poucas cidades que entrega um repertório gigante de narrativas identitárias, únicas, autênticas. E a gente tem falado muito hoje aqui sobre autenticidade, sobre o turismo regenerativo, sobre sustentabilidade. E aí eu queria saber de você como que o audiovisual pode ajudar a construir narrativas mais autênticas sobre os territórios, indo além dos estereótipos que muitas vezes marcam a imagem de determinados lugares. O que te motiva a criar e contar histórias autênticas sobre a cidade, tornando essa cidade a protagonista da sua própria história? Você falou uma palavra que eu acho que é chave, assim, que foi a palavra memória, né? As pessoas às vezes perguntam: o que é que Salvador tem, né? Pelas minhas andanças, assim, eu digo que Salvador é um lugar de memória. Assim, se tiver que resumir a minha cidade em uma frase, eu digo: Salvador é um lugar de memória. Andando por aqui, a gente vê que é uma cidade que pulsa memórias, que pulsa histórias, né? Que tem muita ancestralidade viva nessa cidade, né? Então, entendendo Salvador como esse lugar de memória, que a gente busca criar essas histórias, né? Busca trazer um protagonismo negro para que essas histórias sejam contadas também com o nosso olhar, né? Porque a gente começou a partir de um ponto de perceber que o cinema estava com um olhar viciado, com um olhar estabelecido, muito branco sobre a realidade do negro, né? Muito estrangeiro sobre a realidade de Salvador. Então, a gente falou, a gente tem que começar a fazer isso, né? Porque se a gente for ficar esperando, vai ser difícil, né? Então, isso é meio que assim a virada de chave para a gente, né? Eu queria passar já o teaser de 5 fitas, porque aí também já mostra um pouco, né, sobre isso que a gente vem produzindo e propondo aí como narrativa. Então é isso, né? 5 fitas, por exemplo, ele nasce dessa vontade da gente contar essa história, mostrar essa lavagem do Bonfim pelo olhar da criança, né? Que é pouco vista, né? A gente vê muito pela TV, mas contar essa história, né? De fé, de amor, de família, dessa realidade, dessa memória, de por que a lavagem do Bonfim existe, por que a Igreja do Bonfim existe, né? Que são memórias muito presentes, assim, né? Principalmente no povo negro, né? E eu acho que a lavagem do Bonfim, inclusive, essa grande coisa de ressignificar, né? Que é uma igreja construída por um traficante de escravizados e que vira, né, esse lugar de culto ao Oxalá, né? E da maior manifestação cultural que o povo baiano faz, né?
Então, essa memória, né, que a gente busca esse protagonismo na forma de contar. Acho que Cinco Fitas talvez seja o nosso primeiro case assim, de sucesso e de exemplo desse cinema que a gente quer propor. Esse filme é incrível, gente. Vocês precisam assistir. É muito bacana. Você vai apresentar o outro teaser agora ou você vai preferir passar na segunda rodada de... Na segunda rodada a gente passa. Então tá bom. Eu vou passar, então, agora para o nosso maestro, Biratã. Maestro, por favor, gostaria que, antes de fazer a sua pergunta, que o senhor se apresentasse, por favor. Bom dia a todos. Eu dei uma saída porque a temperatura tá altíssima, assim, sabe? Eu estava assim, isso não é compatível, sabe? Com o nosso povo, né? Então eu tive que, na moral, velho, eu tava me batendo os dentes já, tá. Mas vamos. Bom, eu vou me apresentar. Bom, eu sou meu nome é Biratã Marques, eu sou um homem negro e que trabalho com esse olhar para o nosso povo, né? Desde quando eu me conheço, porque isso faz parte, né, praticamente da vivência, né? E esse todo carinho e esse amor que eu tenho por esse lugar faz com que eu seja isso. Então, além disso, eu tenho 1,79 m, eu costumo dizer que tenho 1,80 m, mas é 1,79 m. E é isso, sou nascido aqui em Salvador, né, mas criado meio que no sertão da Bahia e também no sul da Bahia, porque minha mãe é do sertão, meu pai é do sul, essas coisas. E tenho essas duas características muito fortes na minha vida, que é aquele homem sertanejo. Então, desde aquelas histórias do sertão, gonzaguiana, está muito ligado, assim, está muito próximo a mim, assim também como o lado paterno, que é meu pai, que minha avó é Ialorixá, minha bisavó também, então, que é o outro lado mais, digamos, com esse outro universo, né? Que inclusive é o que eu mais hoje trago para minha vida. É isso. Muito obrigada. Maestro, pegando o gancho aí do filme de Heraldo, a gente percebe o poder que a música tem de criar memórias afetivas e de fortalecer identidades territoriais. Na sua visão, como a sonoridade da Bahia e a valorização da ancestralidade afro-brasileira podem contribuir para posicionar o Estado como um destino cultural único no cenário nacional e internacional? Eu acho que é o tempo todo esses sons vêm fazendo isso, né? As pessoas, eu acho que essa busca, né, por esse lugar mágico, né? Porque o som tem aquela história, né? No princípio era o verbo é a representação do som, né? Mas em outros livros também tem essa mesma coisa. Então, na verdade, quando você nasce dessa mistura da dança com a música, né? Porque nós somos o tempo todo isso. Então, essa vibração que é essa etimologia da cultura, né? Que é cultivar. Eu acho que ela vem exatamente dessa vibração. Esse som que é praticamente assim, interessante, né? Quando a gente fala em sons, aqui é o berço da cultura brasileira. A música brasileira está toda ela estruturada na música de matriz africana. Quando eu falo na música de matriz africana, claro que a gente sabe aí também, né, não gosto de juntar essas duas coisas, né, porque o afro é o afro, os povos originários são os povos originários, mas quando a gente fala de matriz africana, a gente sabe que, de uma certa forma, tem aí 99% dessas duas linguagens, né? Mas é exatamente, se você observar, toda a nossa cultura, toda a música, o samba vem dos terreiros, os maracatus vêm dos terreiros, né? E é esse som que o mundo todo, quando vem para cá, ele quer ver isso, ele quer ouvir isso. Então, parte primeiro dessa abstração, né? Porque o som ele é muito abstrato. Então, quando
Heraldo traz as imagens, eu acho que o som, de uma certa forma, com a imagem, ele traduz, né? Ele traduz um pouco mais. Mas quando você tem o som, ele é muito abstrato. Né? Você vai para muitos lugares. E eu acho que essa abstração que a gente tem aqui hoje, né? Na verdade, todo mundo, quando ouve essa música e esse som, e que traz a maioria das pessoas do mundo inteiro para cá, é isso. Isso eu posso dizer, porque eu viajo o mundo inteiro. E essa riqueza, esse caldeirão de cultura que é essa música, que é a música, quando eu falo música como essa coisa abstrata, que está no cinema, que está no teatro, que está em todos os lugares, né? Porque a música para mim, é a vida de cada um. Para mim, isso é música, né? As pessoas, essas outras estéticas, né? Que, na verdade, que as pessoas tentam rotular o que é esse som, na verdade, isso são invenções humanas. Né? Zé Miguel Vizinho que fala muito sobre isso, né? Porque a música você não tem ela é que nem Deus, né? Você não sabe como ela é. Né? Inclusive, eu acredito que Deus é negão assim, sabe? Essa é a imagem que eu vejo. Né? E aí, o que acontece? E tem isso, a gente não consegue visualizar essa... Né? Então, ela não tem forma. E ela toma forma a partir do lugar que ela cai, ela é que nem a chuva. Quando ela cai no Pernambués, ela toma forma daquele lugar. Quando cai em São Caetano, toma forma daquele lugar. Quando cai em Plataforma, toma forma. Quando cai na Bahia, toma forma desse lugar. Se cai em Recife, toma forma daquele lugar. Se cai na Índia, toma forma daquele lugar. Então, isso é impressionante. Então, eu acho que essa forma que a gente tem aqui no Brasil, que é uma forma que, inclusive, é muito complexa e de uma beleza, né, sem igual. Né? Eu sou suspeito em falar, mas digo isso assim como agora estou falando como um estudioso mesmo, como né, dessa arte, né, essa arte invisível que é a música. A música da gente é uma música de uma beleza, gente, assim, sabe? E ela, de uma certa forma, ela faz parte da formação de todos nós, dessa vivência de cada um aqui tem. E uma coisa importante também, aproveitando aqui, que eu acho muito importante, é lembrar que, quando eu falo que quando você nasce, você é essa vibração, você é essa música, lembrar que música, a afinação e a desafinação, né, a consonância e a dissonância, ela tem muito a ver exatamente com réguas que são impostas. Né? E a régua que mede a música da Bahia é a régua do recôncavo, é a régua da Bahia. Isso é muito importante. Né? Vamos medir a nossa música a partir daí. E por isso que todo mundo vem para cá. Vem para cá por causa disso, porque é essa régua que todo mundo quer também aprender, e a gente está aqui para isso, para poder trocar um pouquinho, né? É isso, gente. Muito obrigada, maestra. Eu ficaria horas aqui ouvindo essa parte aí sobre essa riqueza cultural toda e artística de Salvador, da Bahia, enfim. Mas a gente vai continuar esse papo. Eu vou passar agora para Bruno. E, Bruno, eu vou já te fazer a pergunta e você faz sua apresentação e responde, tá? Hoje, muitas pessoas escolhem seus destinos a partir do que vem nas redes sociais. Ainda existe esse comportamento. É um comportamento que a gente tem percebido uma certa mudança, né? Mas a rede social tem sido um dos principais canais em que o viajante procura para conhecer um pouco mais o destino para onde vai. Quais são os principais elementos que tornam a estratégia de conteúdo realmente eficaz na geração do desejo e conversão para um destino turístico? Bom dia. Me apresentando rapidamente aqui, eu sou Bruno Lage, sou nascido em Plataforma, no subúrbio ferroviário, e o começo do Recôncavo. Né? E sou um profissional de comunicação e que tive a honra, eu lidero uma agência, que é a Usina, que é responsável pela comunicação da promoção turística de Salvador já há alguns anos, né? E tenho essa honra de promover Salvador através da produção de conteúdos que exaltam
os atributos, os principais atributos da cidade, né? Como a gente falou aqui, da música, do cinema. Eu acho que Salvador é um destino que é super completo do ponto de vista de atributos, mas a gente tem vários outros destinos aqui, inclusive no Nordeste, que têm atributos parecidos com Salvador, que tem praia, que tem, enfim, uma culinária não tão boa quanto a nossa, mas que também tem os seus atributos. Mas acho que Salvador tem alguns diferenciais que são embasados especialmente na cultura da cidade, especialmente no povo da cidade, na música, na religiosidade, na ancestralidade, no povo negro. E eu acho que, dentro disso que você falou, Simone, de fato, e as pesquisas mostram isso, acho que não precisa nem de pesquisa para a gente saber que a escolha de um destino começa e termina no digital, né? Do momento que você pesquisa ou que você vê um conteúdo sobre uma cidade, um destino, aquilo vai despertar o desejo que, para uma pessoa, às vezes é viajar para comer, às vezes é viajar para conhecer uma cultura ou conhecer uma parte histórica de uma cidade. Então, você é impactado inicialmente por esses atributos, e ali você planeja a sua viagem, ali você compra a sua passagem, ali você compra seus ingressos das coisas que você quer ver, e ao final, inclusive, é lá que você publica suas fotografias, seus vídeos, né? Então, essa jornada é uma jornada que passa muito pelo digital, né? Desde alguns anos, na verdade. Então, eu acho que o trabalho da gente é conseguir impactar pessoas, potenciais turistas, né, pessoas que querem visitar a cidade, mostrando exatamente esses atributos que Salvador tem como diferencial. Então, assim, desde 2018, na verdade, Salvador faz um trabalho de comunicação turística, né? Se criou uma plataforma que é o Visit Salvador da Bahia, que nada mais é do que uma plataforma digital onde a gente produz conteúdos, né, que são conteúdos desde publicações ou indicações de roteiros e experiências num site, até produção de conteúdos audiovisuais, né, como séries, filmes, e uma série de conteúdos que mostram exatamente esses atributos, esses diferenciais de Salvador. Então, assim, a gente já fez uma série, por exemplo, para mostrar a gastronomia de Salvador, que a gente, através das pessoas que constroem essa gastronomia, se chamou, inclusive, na época, Donas do Sabor, que eram 10 chefes que contavam as suas histórias e mostravam como a gastronomia é um atrativo e um diferencial incrível da cidade, né? Assim como a gente já fez uma série sobre religiosidade, que falava dos caminhos de fé, sobre o turismo, enfim, o turismo de fé católica ou de matriz africana, e uma série de outros conteúdos que podem ser vistos assim por pessoas do mundo todo, mostrando esses atributos de cultura, né? Não só das belezas naturais, mas, sobretudo, dos diferenciais de Salvador, o que faz as pessoas virem para cá, que é a música, é a cultura, é o povo, essa efervescência cultural que nos diferencia tanto de outros destinos no mundo. Obrigada, Bruno. É inegável a gente perceber que o principal ativo da Bahia e Salvador em especial é a cultura, né? E aí me vem uma reflexão e uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês para que todos nós possamos refletir sobre isso. Se a cultura é esse principal ativo, né, do turismo de Salvador, da Bahia, por que não a cultura não fala por si? Por que nas campanhas e nas promoções de destinos turísticos não é a cultura que vai e fala? Quem produz essa cultura? Quem é responsável por esse protagonismo nosso, né, cultural? Nossa, Salvador é cultural, a Bahia é cultural. E quando nós vamos para essas feiras nacionais e internacionais, e quando nós divulgamos essa cidade mundo afora, por que essas pessoas não estão lá? Porque quem é o responsável pela produção da cultura não tem esse espaço. Se, através da cultura, a gente atrai um fluxo de turista gigantesco para a cidade e que o empresariado, de uma forma geral,
se beneficia desse fluxo de turista, porque quem mais se beneficia realmente é o empresário, é o hotel, o restaurante, né? Os bares, as companhias aéreas. Por que essas pessoas também não podem se beneficiar? Onde estão essas pessoas que produzem essa cultura? Porque está aqui, os produtos estão todos prontos na cidade. Por que essas pessoas não estão inseridas nessa economia da cultura? A gente passou o dia aqui falando sobre turismo regenerativo, sustentabilidade, autenticidade. Mas será que a gente precisa falar sobre isso ou apresentar essa cidade autêntica? Eu estou trazendo isso para que a gente reflita aí em conjunto, porque eu sou o poder público, eu trabalho na Prefeitura de Salvador, e eu sei das limitações e dificuldades que o poder público muitas vezes tem de levar esses grupos. Mas onde está a iniciativa privada que se beneficia do turismo? Precisa somar, senão não funciona. E eu estou falando isso porque eu quero saber do Heraldo, por exemplo, quando uma história é contada a partir de personagens, cenários, experiências reais, ela cria conexões emocionais profundas com o público. Como as cidades podem aproveitar melhor o seu potencial cinematográfico para atrair visitantes e fortalecer a sua imagem como destino cultural, criativo e sustentável e, sobretudo, inserir essa comunidade nesse ciclo econômico. Se o turismo ele gera prosperidade, essa comunidade precisa estar inserida. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o seu olhar sobre esse assunto. Uma das coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, estou olhando aqui na plateia, tem um exemplo disso, é escutar seu Clarindo aqui. O que seu Clarindo diz, assim, o que ele diz, é isso aí, ó. Sabe? É um agente que está ali no Pelourinho, sabe? Que batalha por isso, por uma programação intensa, viva ali naquele local, né? E há anos, né? Não é coisa de ontem, né? De hoje. Eu já apresentei peça de teatro que a gente encerrava lá na Cantina da Lua, né? Que a gente fazia pela rua, encerrava lá. E seu Clarindo sempre de portas abertas, né? Enfim, um grande exemplo assim que a gente precisa escutar o que seu Clarindo disse, né? Porque ele tem essa trajetória e essa batalha, né? Sempre de como fazer essas produções e a cidade ser vista aí, né? E pelo olhar da própria cidade. A partir disso, né, falando da minha experiência na Sujeito Filmes, a gente tem sempre esse desejo assim, de mostrar uma outra Salvador, né? Que eu acho que, para a gente que vive na cidade, é diferente do turista que chega, que vai ficar ali naquele circuito ali, né? Que muitas vezes é muito reduzido. Então, a gente sempre tenta ampliar o horizonte, né? 5 Fitas, por exemplo, mesmo que fale da Lavagem do Bonfim, que é bastante conhecida, mas metade do filme foi produzida no bairro de São Caetano, que é o meu bairro, né? E assim também o próximo vídeo que eu vou apresentar, né? Que é o primeiro longa da gente, uma produção que é um roteiro que é de minha autoria, que chama O Baiano Precisa Ser Estudado. É uma comédia romântica, uma história de amor que acontece aqui em Salvador, mas a gente tem muito esse objetivo, né? A gente começa o filme, assim, a história de amor, o filme vai começando muito ali no Pelourinho, mas a gente aí começa a ir mergulhando, né? E aí a gente vai vendo as particularidades que Salvador tem. Então o filme vai na Feira de São Joaquim, o filme vai em São Tomé de Paripe, né? E aí mostra o subúrbio de Salvador, que é o único subúrbio que encontra o mar. São diferenciais que a gente tem que são maravilhosos assim, e são ativos, né? E que muitas vezes a gente deixa de mostrar, deixa de contar a história, né? E falando da minha própria experiência como ator, por exemplo, né? Eu já atuei num filme que era uma comédia romântica que foi gravada no Rio, que veio para cá, para Salvador, fazer uma parte da história, né? E de repente a gente está ali o cara está dizendo no áudio que está na feira, que está na feira das 7 Portas. E aí, quando o cara encontra o outro na Feira das 7 Portas, que está no Santo Antônio, além do Carmo, aí você fica, nossa, como é isso, né? Ou então o filme que o pessoal sai aqui correndo pelo dique do Tororó, daqui a pouco está em Praia do Forte. Então, mostrar as particularidades que a nossa cidade tem, mas também mostrar que as coisas estão muito mais próximas e muito mais reais de serem vistas, inclusive para que, quando a gente assista, não seja um olhar que nos impacte de uma forma de tipo,
perdi a coisa com esse filme porque é uma visão aí que já está deturpada sobre a cidade e tudo. Então, a gente tem sempre esse apreço, assim, esse carinho por mostrar um outro lado da cidade, diferente do que está estabelecido, né, e ir mergulhando numa Salvador profunda, né, falando assim, porque a gente produz filmes muito centrados aqui em Salvador, embora a gente já tenha feito uma incursão no interior, mas as nossas produções estão muito centradas aqui na cidade ainda. Eu queria mostrar o teaser. Por favor, gente, não reproduzam esse material, porque ele está sendo mostrado aqui em primeira mão, mas é um longa-metragem chamado Baiano Precisa Ser Estudado, que está em fase de pós-produção. Essa noite eu tive um sonho lindo. Eu estava no meio de uma multidão, e aí tinha um homem todo vestido de branco, com um sombreiro, e ele estava dançando e vinha em minha direção. Parecia Oxalá. Que coisa linda, minha filha. Olha que eu acho que isso é coisa boa, hein? Eu vou mergulhar na minha pesquisa de campo. É uma oportunidade de eu me reconectar com as minhas raízes. Eu espero que você consiga se manter longe das distrações que vão surgir no caminho. Nossa, esse bambuzal é incrível, hein? Aqui é o portal, viu? E é só o começo. Sabe o que eu acho que a Bahia tem de diferente do resto do mundo? É essa relação com o tempo, sabe? Parece que em todo lugar o tempo é dono das pessoas. Aqui, as pessoas é que são donas do tempo. Mas a Bahia é grande como as urnas. Como é que a gente vai pensar uma cara só para um estado que tem mais de 400 municípios? Isso aí é com você, né? Tcharam! Você vai pra onde assim, meu amor? E sai do cortejo afro no Pelourinho, papá. Acho que é lá que você vai encontrar o que você precisa para se inspirar, velho. E o publicitário famosíssimo. Tem que chamar a mulher logo, é pra ralar a baqueta, meu irmão. Tô te dizendo. Papo de maluquice! Vou colocar. A gente vai indo. É hora da prova de fogo, né, pai? Disparou! Filha, meu santo bateu com o seu de primeira. Diferente de uma tal de Bruna que ele trouxe aqui. Eu juro que eu fiz de tudo pra gostar dela. Parece que você faz questão de não entender, velho. Falar de Salvador e o seu circuito afroturístico é falar de um povo negro barril dobrado. O que é ser baiano pro senhor? Ser baiana é tanta coisa. No controle do volante, sentou e ficou ofegante. Eu devia ter feito isso assim que eu cheguei. Eu acho que você fez isso no tempo certo. Ela tá no controle do volante, sentou e ficou ofegante. Vitória! Bahia! Maravilhoso, parabéns, parabéns. Não é, Tânia? Inclusive, a Embratu tem um trabalho muito bacana com audiovisual, turismo e audiovisual é incrível. Eu acho que é uma coisa realmente que precisa ser dada a devida atenção, né, para a gente seguir nessa linha de pensar uma cidade autêntica. Mas eu vou passar de volta para você. Eu ia falar que a pesquisa do mestrado que a protagonista está fazendo é o circuito afroturístico de Salvador, né? Genial, Heraldo. Nossa, cinema e música é muito visceral ali, né? Muito, muito junto. E eu tive a oportunidade de... Foi final do ano? Eu não lembro, gente. Foi no final do ano, foi no início desse ano. Vivenciar uma experiência singular, assim, foi incrível, na Casa da Ponte. Foi esse ano, né? Foi esse ano. E uma experiência que promovida pelo maestro na Casa da Ponte e que não sem apoio, uma iniciativa, né, da Casa da Ponte com o trabalho do maestro, sem divulgação e que tinha uma fila gigantesca. Para quem não conhece, a Casa da Ponte fica ali próximo... Lago do Pelourinho, no Lago do Pelourinho, próximo
da Casa José Amado, né? Ali próximo, e a fila estava lá na Casa do Benim. Foi uma sessão após a outra, eu não sei como é que os músicos deram conta. E aí, eu vou falar agora com o maestro. Maestro, a Casa da Ponte representa uma experiência que conecta arte, comunidade e território. Que lições essa experiência oferece para quem deseja construir destinos mais autênticos, fortalecendo a cultura local, a participação comunitária e a geração de oportunidades para quem vive no território? Você falou uma coisa interessante, Simone, que foi, nós fizemos 5 sessões, porque a fila estava tão grande, e aí eu estava subindo ali a ladeira, e o pessoal na fila fazendo assim para mim, eu digo, ó, todo mundo vai ver. Aí eu falei isso, então tive que fazer 5 sessões para poder... Mas a Casa da Ponte, eu vou dizer para mim que a Casa da Ponte virou um lugar, para mim, assim, um lugar de muito aprendizado, né? A Casa da Ponte hoje, para você ter ideia, a Casa da Ponte ela nasce com esse olhar de estabelecer pontes, né? Mas a gente tem um projeto chamado Ponte para a Comunidade, em parceria com 8 blocos, com o Cortejo Afro, com o Ilê, com o Malê, com o Olodum, com o Gandhi, com a Adidá, com a Pracatum lá em Carlinhos Brau e lá no bairro da Paz também, que é com o etnocultural. E a gente atendeu 1.500 pessoas nessas comunidades, porque eu não tive a oportunidade lá atrás, e eu sinto que o acesso, quando você tem acesso, o seu olhar muda completamente. Você deixa de ver as coisas, o olhar é outro. A garrafa de água ela passa a ser outra coisa, não é mais uma garrafa de água, né? Esse objeto passa a ter E aí a Casa da Ponte ela nasce com esse objetivo, né? O objetivo realmente de cuidar dos nossos jardins. Eu venho falando muito sobre isso, né? Cuidar dos nossos jardins. Quando eu agora vendo o filme Heraldo mostrando aqui o teaser, né? Eu fico orgulhoso, né? Porque você vê que tem uma identidade, você vê que tem a nossa cara, né? E isso é muito bonito de ver, né? Assim, da mesma forma, a Orquestra Afro-Sinfônica, que também está dentro da Casa da Ponte, a Orquestra Afro-Sinfônica é uma orquestra que ela, quando você ouve a Afro-Sinfônica, você fala, é Afro-Sinfônica. Você tem 1 milhão de orquestras no mundo, todas elas é a mesma régua, a música é eurocêntrica. A Afro-Sinfônica não, você ouve a Afro-Sinfônica, peraí, tem um negócio, né? E a gente, ao mesmo tempo, né? Eu sinto que, na verdade, porque esse é né, eu venho falando muito sobre isso, né, esse preconceito ainda que está aí, nessa colonização sutil, e essa falta de apoio, quando você fala do apoio, porque a gente já tem 20 anos de estrada e a gente vai continuar fazendo, né, com apoio ou sem apoio, a gente sempre vai continuar fazendo, porque isso é uma coisa que faz parte, né, tá no nosso sangue, sabe, fazer arte. E essa mensagem é muito importante para as pessoas. Porque quando a Afro-Sinfônica sobe no palco, eu costumo dizer que é um ato heróico, né? E as pessoas que estão ali se sentem assim. Inclusive, é muito interessante que a gente tem um público gigantesco. Isso que é maravilhoso, né? Uma orquestra completamente diferente, a gente tem um público, né? E aquele público ali, a gente percebe que ele se reconhece. Porque é tão bonito quando você, na verdade, você fala das suas coisas. Porque o que a gente fala é do elevador Lacerda, a gente fala da Feira de São Joaquim, a gente fala da vida de cada um. Então, quando você fala dessas coisas, você fala também com propriedade, né? Uma vez, essa história é bacana também, eu me lembro que eu sempre falo, né, sobre essa coisa de Luiz Gonzaga, né? Que Luiz Gonzaga é maravilhoso, assim como Pixinguinha, assim como, né? E essa música é beleza. Eu falo que Luiz Gonzaga é tão gênio quanto Beethoven, quanto Mozart, quanto, né, Pixinguinha também. E eu me lembro que uma vez, para você ter ideia, eu estava nos bastidores de alguma coisa, eu tinha feito os arranjos para a Lué de Luna de alguma coisa que ela tinha me pedido. E eu caminhando, alguém chegou para mim e fez: pô, maestro, eu sei da sua admiração por Luiz Gonzaga, sei da sua admiração por
desses artistas todos, mas aí comparar também Beethoven, fez assim mesmo, né? Com Luiz Gonzaga, e também eu peguei, aí eu respirei. Aí eu fiz assim, rapaz, realmente isso aí, eu falando dessa régua, né, que a gente precisa entender de uma vez, né, sobre a nossa régua. E aí, de repente, eu dei aquela respirada e fiz, não, realmente vocês têm razão. Era um grupo assim, né? Eu falei, vocês têm razão. Na minha opinião, Luiz Gonzaga é 1 milhão de vezes melhor do que Beethoven. Porque eu acho, a gente precisa entender, gente, porque o que é que acontece? Eu falo que é tão genial quanto. Eu não tenho nada contra nenhuma cultura, não. Eu acho que porque até mesmo, eu falo muito sobre isso, né? Eles cuidam muito bem da cultura deles. Se você for em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe quem é Beethoven, todo mundo sabe quem é Mozart, todo mundo sabe quem é Bach, todo mundo sabe quem é não sei quem. Mas a gente também precisa mostrar todos esses artistas maravilhosos, que são tão geniais quanto, todo mundo precisa conhecer esses artistas também. É? E aí entra esse cuidado que eu falo com os nossos jardins. Isso é muito importante. Aí entra todas essas barreiras que a gente encontra, que eu falo dessa colonização sutil, né? Que é esse olhar apaixonado para as outras culturas. Né? E isso é algo assim que a gente precisa... Né? Mais uma vez falando, nada contra as outras culturas, mas a gente precisa entender o lugar que a gente nasceu. A gente precisa olhar para o nosso quintal, como Jorge Amado fala. Olhe para o seu quintal, pinte seu quintal. É isso que a gente precisa fazer, urgentemente. Sabe por quê, gente? Primeira coisa é esse quintal que traz todas essas pessoas do mundo para cá. O mundo todo vem para cá para ver. Esse filme que Heraldo mostrou, para ver o Elevador Lacerda. Quando eu viajo também, eu viajo para ver outras coisas. Eu não vou para lá para ver o Elevador Lacerda, não. Eu vou para lá para ver outras coisas. Da mesma forma, quando eles vêm para cá, eles querem ver essa beleza que a gente tem aqui, que é uma coisa inacreditável. Então, a gente precisa parar, de uma vez por todas, e começar a cuidar disso. Aí precisa de iniciativa privada, precisa do Estado, né? Porque o Estado também é cúmplice disso, né? O Estado também é cúmplice disso. É preciso deixar bem claro. Porque, a partir do momento que você faz investimentos milionários em uma cultura que não, na verdade, que não dialoga de forma nenhuma. Eu venho falando, por exemplo, eu estou no campo das orquestras. Todas as orquestras recebem 100 milhões, 50 milhões por ano, 30 milhões, para poder difundir uma cultura que não tem nada a ver com a gente. Né? Só nos Estados Unidos você tem 1.200 orquestras sinfônicas. Na Europa você tem essas orquestras aí. E beleza, é a língua deles, eles falam aquilo ali mesmo, fala alemão, fala inglês, não tem problema nenhum. Agora, o problema maior é quando você vê o Filhos de Gandhi, o Ileaê, né, a Afro Sinfônica, a Orquestra Rumpelés, essa cultura real, né, como outra, como a Spock Frevo. Não estou falando só da Bahia, não, estou falando do Brasil como um todo. Né, de uma certa forma, sem nenhum tipo de apoio. Então, isso ajuda a pagar a nossa história. Então, a gente precisa, cada vez mais, entender isso, gente. É o que nós somos. A Afro Sinfônica é exatamente o que vocês... Quando o Heraldo falou de Clarindo, é uma grande referência. Clarindo está aqui, referência para mim e para todos. Né? Esse entusiasmo todo que eu acho inacreditável, e essa resistência, né? O que Clarindo viveu naquele lugar, movimentos como o movimento do samba, todo nasceu lá, né? Batatinha, Ederaldo Gentil, Riachão, sabe? Esse é um movimento hoje importantíssimo, certo? Hoje é importantíssimo. Será que naquele tempo as pessoas observavam isso? Né? É preciso as pessoas deixarem esse planeta para poder começar a observarem. É isso que eu venho falando. Eu sou o único sobrevivente desse negócio aí, dessa cultura afro, de fazer música, né, afro-brasileira com orquestra. Porque todo mundo já morreu ou então já mataram, né, para deixar bem claro. Né? Porque a partir do momento que você, né, você não tem apoio, você vai começando a... Né? Mas não vou me matar, não, viu? Pode só para saber. Maestro, muito obrigada. Seu Clarindo, um grande abraço, meu conterrâneo. Eu costumo comentar com amigos que
Gente, a gente vai concluir, tá? É que tem uma luz vermelha aqui piscando loucamente, que conclua, por favor. Eu já vou concluir. Espera aí. Espera aí, só um minuto. A gente costuma conversar muito, eu converso muito com Tânia, com Saulo, que em Salvador ela peca pelo excesso. É muito difícil trabalhar em Salvador, porque Salvador é uma cidade que está pronta. Quando a gente ouve o maestro, ouve Heraldo, ouve o Bruno na perspectiva da comunicação, a gente percebe que são produtos que estão prontos. O que a gente está falando é de necessidade de investimento, e esse investimento não é para começar do zero. Já está pronto, o produto está pronto, está rodando, está acontecendo. Né? E aí, Bruno, pensando nesse excesso dessa cidade, né, que foi bastante difícil para a gente durante a construção do Salvador Capital Afro, a Tânia acompanhou isso de perto, e você também, né, montar aquele vídeo manifesto que o Pierre apresentou, fazer aquela curadoria de quem vai estar ali representado, foi um trabalho gigantesco. Né? Mas também foi um trabalho construído coletivamente, o que nos deu aí, né, um fôlego e tal. O que eu queria saber de você é o seguinte: Salvador, que possui esses inúmeros atrativos e atributos, enfrenta também um desafio, que é se diferenciar nesse mercado global altamente competitivo. E aí eu queria saber de você como que a produção de conteúdo tem contribuído para posicionar Salvador no ambiente digital, transformando seus atributos culturais, históricos e identitários em narrativas capazes de diferenciar o destino e aumentar a sua atratividade nesse mercado nacional e internacional. Né? Eu sei que a gente está com um tempo bem apertado, mas eu quero ouvir a tua fala, porque assim, vocês tiveram uma sensibilidade de criar uma produção de conteúdo que respeita essa cultura. Não é um ator produzido por inteligência artificial que está falando, são pessoas da cidade que estão ali, que estão falando, que se identificam com aquilo. Então, por favor. Tá, vou falar rapidinho aqui. É muito importante isso que você falou, e a gente tenta, na produção de conteúdo, trazer essas histórias, trazer essas pessoas. É legal você falar do Salvador Capital Afro, que foi um projeto que envolveu várias partes do ponto de vista da produção, dos eventos, das construções, das oficinas, mas, sobretudo, eu posso falar do que a gente tocou e participou, que foi a produção de conteúdo especial para essa frente, que é uma coisa que começou lá em 2022, né? Então, assim, além de todo o projeto de construção, de fomento de um turismo sustentável, né, e centrado no povo preto de Salvador, a gente tentou trazer conteúdos e construir conteúdos que trazem esses diferenciais e essa atratividade que só Salvador pode ter. Né? A gente desenvolveu um projeto, uma série, por exemplo, chamada Revolução do Tambor, onde a gente contava a história de cada bloco afro, contado pelas próprias pessoas, pelos seus fundadores, integrantes, e uma série de conteúdos voltados a experiências afrocentradas e conteúdos que mostram esse grande diferencial da cidade, né? Inclusive uma cidade que tem, depois desse projeto, teve uma nova autoestação na cidade, um novembro super consolidado, com uma série de eventos e iniciativas, né, que são focadas na cultura negra, no povo preto de Salvador e na sua cultura efervescente, como um grande diferencial da cidade do destino frente a outras tantas no mundo. Né? Eu acho que é isso. Não precisa? Ele tem um vídeo que é de 90 segundos, gente, e aí a gente encerra. Tá? É 90 segundos, eu juro. A produção vai me matar. Vivi, desculpa. Salvador, a cidade mais negra fora de África, onde a cultura do povo negro pulsa, mas que muitas vezes não tem o reconhecimento, o alcance e o protagonismo que merecem. Prefeitura de Salvador apresenta Novembro Salvador Capital Afro, a maior celebração afrocentrada do Brasil. Uma
Uma campanha integrada foi desenvolvida para comunicar esse grande marco da cultura negra soteropolitana. Um destaque para o filme de lançamento que convidou o Brasil e o mundo para viver o Novembro em Salvador. Clama, tambor, pra toda essa terra bonita ouvir. Uma identidade visual representativa foi criada com ilustrações do artista negro Ruz, vestindo toda a cidade com sinalizações, produtos e ações de experiência. Mais de 400 conteúdos foram produzidos, além de collabs com os principais influenciadores negros do Brasil. Nós temos uma história que precisa ser contada, precisa ser valorizada. De existência, de resistência. Para fazer com que as pessoas daqui também se sintam empoderadas, também se sintam donas desse espaço, dessa força. Não é só do ponto de vista da cultura, é do ponto de vista da afirmação, da reparação. Um movimento social, cultural e econômico. Um momento histórico que gerou uma segunda alta estação no calendário da capital baiana. Todo mundo quis estar aqui. Alcançamos mais de 124 mil interações nas redes, mais de 3 milhões de visualizações nos vídeos, mais de 200 mil pessoas estiveram em Salvador no mês de novembro. Personalidades negras nacionais e internacionais. E a mídia repercutiu tudo. E a ancestralidade negra na capital baiana. E você diz isso, ela colocou Salvador no mapa do mundo. Tem um trabalho muito grande de posicionar Salvador como a capital afro das Américas, como sendo uma referência de cultura negra. Novembro, Salvador, capital afro, deixou um legado. E no final, ajudamos a mostrar para o mundo uma nova capital, a que sempre esteve aqui. Salvador, a cidade... Gente, muito obrigada. Maestro, Heraldo, Bruno, muito obrigada por ter aceito esse convite. É sempre um desafio a gente trazer um olhar disruptivo sobre essa perspectiva, né, de promoção de destino turístico, de pensar um destino turístico. Então, a contribuição de vocês, eu creio que tenha sido fundamental para essa construção. Vou reforçar o meu pleito aqui da iniciativa privada, somar ao poder público. O GG Magalhães, nosso diretor de promoção, sofre toda vez que a gente vai aí para as feiras nacionais e internacionais, em parceria com a Embratur, governo do Estado, mas a gente tem essa limitação de levar quem faz, quem representa, quem dá autenticidade a essa cultura por conta das nossas limitações burocráticas. Então, o poder público precisa somar, a iniciativa privada precisa somar o poder público para que a gente mostre, sim, essa cidade autêntica, essa cidade identitária, que a gente, ao invés de simplesmente falar sobre, a gente pratique o turismo regenerativo, sustentável, né, que a gente tanto deseja. Então, muito obrigada a todos vocês. Mais tarde estaremos por aí, teremos rodadas de negócio e teremos um momento de network. Nem todos estarão presentes, mas nos procurem, eu, Tânia, GG, que conhecemos projetos que estão acontecendo na cidade que precisam de incentivo. Então, a gente conta com esse apoio de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Simone. Muito obrigada.